dia a todos. Oi, Bom dia. Estão bem? Bom dia. Bom dia, doutora Paula. Como está? Tudo bem? Tudo certo. E vocês como estão? Muito bem, muito felizes com a sua presença hoje. Igualmente feliz pelo convite. Muito obrigada. Temos que agradecer a Caroline Mello. Daqui a pouco ela entra aí, eu acho, que fez a ponte entre a PUC e a Universidade de São Paulo. É a sua casa, não é? A USP. Da pós-graduação. Uhum. Da pós-graduação, sim, na Poli, que foi onde eu me especializei em Direito e Tecnologia. Muito bem. Temos, então, uma pessoa com muitas habilidades e muitos conhecimentos, não apenas na área do direito. Somos todas, né? A gente tenta, né? Nós nos viramos em muitos para conseguir dar conta da complexidade da realidade atual, né? Coisa boa, coisa boa. Deixe-me ver, já estamos aqui no horário de início, né? Presentes diversos dos nossos colegas aí do grupo de pesquisas, nossos pesquisadores do programa de pós-graduação também. Quero, então, saudá-los todos, já estamos gravando, e solicitar da doutora Paula, especialmente, autorização para a gravação da sua fala, porque nós fazemos, desse momento, construção de material didático para o nosso grupo de pesquisa. A reunião fica depois disponível no nosso canal do YouTube, do grupo de pesquisas, e, enfim, né, lhe enviaremos o link também para que a senhora também possa dispor desse material depois, é bem interessante. Nós vamos, então, dar início à nossa sessão. Deixe-me ver apenas quem está lá na sala presencialmente. Temos a Beatriz. Não consigo aumentar. A Bia já está. A Julise. Ótimo. Ótimo. Olá, bom dia, então, também. A Natália. Aos que já estão presencialmente aí também. Para não atrasarmos, né, o andamento das coisas, nós vamos dar início à nossa sessão ordinária do nosso grupo de pesquisa, reunião que faz parte, né, das nossas previsões aqui, especialmente de investimento em capacitação dos nossos integrantes. Como pré-dito, aos que estão entrando agora, nós avisamos que o evento está sendo gravado e que passará a constar no rol de materiais à disposição da comunidade em geral, no nosso canal de YouTube do Getratec, do Grupo de Trabalho e Tecnologia, né? Registrado perante o CNPq e integrante do programa de pós-graduação em Direito. Como pré-dito, então, a doutora Paula Rodrigues vem por convite da nossa líder de eixo, Caroline Mello, e passará a nos apresentar aí a sua visão sobre inteligência artificial nas relações de trabalho. O título é um pouquinho mais delimitado, mas eu vou deixar para o pessoal que vai fazer a leitura do seu currículo, para que também faça, né, a exposição certinha da temática que será apresentada. Peço escusas a todos por estar online hoje. Na sequência, nas próximas reuniões já estarei presencial novamente. E dou as boas-vindas à doutora Paula Rodrigues para que faça do nosso grupo de pesquisa um espaço habitual de frequência. Gostaríamos muito de tê-la conosco mais vezes, já fica desde logo, então, o nosso convite para tal. Antes de lhe passar a palavra, doutora Paula, eu vou pedir, então, ao pessoal que está presente na sala 10h30, Sandro, nosso líder de eixo também, fará a leitura, né, do currículo, uma leitura de um resumo do currículo da doutora Paula, né, para que a gente possa aí, ter noção do privilégio que temos, né, da autoridade que está conosco e assim por diante. Sandro, depois da leitura do currículo, vamos passar a palavra para a Caroline, que acaba de entrar aqui, para que ela faça, então, também uma saudação à doutora Paula, pessoa da sua mesma linha de investigação e atividade. Com a palavra, Sandro. Oi, professora, vou pedir desculpas aqui, eu até tinha visto que a Caroline ia fazer isso, aí eu não tinha separado aqui. Até estou procurando ver se eu acho. Podemos, Pode se a Carol já está. Caroline. Isso aí. Invertemos, depois tu fazes a saudação, então, em nome do grupo.
Tá bem. Peço desculpas por problemas tecnológicos, atrasei 5 minutos. Muito bom dia a todos, muito obrigada, professora Denise. Fico feliz de ver aqui alguns alunos da Paula, alguns amigos nossos. Isso nos deixa muito gratificados em saber que todos estão buscando aperfeiçoamento numa área que é absolutamente nova. Cumprimento também a professora Janete Deste, que vejo que está na sala. Hoje nós vamos ter o privilégio de assistir uma pessoa que realmente é referência na área da inteligência artificial e das novas tecnologias no Brasil. Nós estamos acostumados com a ideia de que o direito vem a reboque das contradições sociais, naquilo que o Rudolf von Ehring, sociólogo alemão, diria, mas quando nós falamos em especial hoje da inteligência artificial e do avanço desmedido da tecnologia sobre as relações de trabalho, nós estamos em um cenário que nós não temos legislação. Nós temos em discussão atualmente no Brasil um marco legal da inteligência artificial, isso será abordado pela doutora Paula, e isto vai ao encontro da linha de pesquisa Compliance Trabalhista e Digital, que eu tenho a honra de presidir, a convite da professora Denise Fincato, e também é um tema que impõe a todos nós, advogados, consultores, professores e pesquisadores, o conhecimento transdisciplinar. Há poucos dias atrás, discutimos, a Paula e eu, um caso sobre uma plataforma de recrutamento e seleção de candidatos, em que era difícil saber as questões jurídicas do caso, em especial se tratava de uma relação civil, uma relação de trabalho ou uma relação de consumo, sem o conhecimento específico da tecnologia, do uso da inteligência artificial sobre o caso, inclusive para que depois a gente pudesse saber os desdobramentos da proteção de dados na relação de trabalho em si. Então, é um privilégio te receber, Paulinha, minha querida amiga. Eu vou brevemente falar sobre o histórico profissional da Paula, mas eu vejo que na apresentação dela já consta o breve currículo, mas eu gosto de apresentar as mulheres que exercem a maternidade pela principal função da vida. A Paula, pessoal, é mãe da Malu. A Malu completou recentemente 1 aninho de vida. E, além de ser mãe da Malu, ela é uma advogada brilhante, advogada sênior em um dos maiores escritórios de advocacia em direito digital do país. Atualmente, ela ocupa a função de consultora jurídica em inteligência artificial, proteção de dados e novas tecnologias. A Paula é professora de cursos de pós-graduação e de cursos especializados em inteligência artificial e novas tecnologias, e é uma brilhante amiga, colega, uma pessoa absolutamente simples, que vocês verão aqui, e nós temos o privilégio, então, de recebê-la. Paulinha, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua gentileza de sempre, seja sempre muito bem-vinda ao nosso grupo de pesquisas, é um prazer te ouvir. Eu passo a palavra agora, não sei, professora Denise, se ao Sandro ou se já de imediato a Paula. Ao Sandro, para que faça, então, uma saudação em nome dos integrantes do grupo e depois passamos à doutora Paula. Bom, pedindo desculpas, porque na nossa comunicação ali, a Carol falou em apresentar e eu acabei não tinha nem os dados do currículo da Paula, então... mas, assim, a gente está... Hoje, em um momento, na verdade, a gente está fazendo as reuniões no modo híbrido. A professora Denise, infelizmente, hoje não está aqui, né? Vejo que tem um pessoal ali online, dá para ver alguns aqui pela nossa tela. E é sempre interessante a gente ter um maior número de pessoas que a gente consiga chegar, né? Para a gente trazer aqui essas discussões. Acho que um tema tão interessante que vale a gente ter uma casa cheia, né? Estou vendo ali, tem alguns dos nomes eu consigo ver aqui na tela. A tela, para nós, aqui não fica tão clara, vendo no telão, mas não atrapalha muito. Então, em nome do grupo de pesquisas, agradecendo a Paula para trazer aqui, dividir um pouco com a gente nosso conhecimento, né? Para dividir com o nosso grupo, para a gente trabalhar. Com certeza temos muitas áreas afins na pesquisa e espero que seja a primeira de muitas oportunidades de troca. Eu sei que com a Caroline já vi que tem já uma troca de
de ideias, de conhecimento, e que possa estender, então, para todo o nosso grupo. Bem-vindo, obrigado, professora Paula. Obrigada, viu? Um bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar, né? Mais do que ensinar, vocês como qualificadíssimos pesquisadores sabem que mais do que a gente tentar ensinar é trazer mais perguntas que consigam promover uma reflexão. Então, a minha proposta é justamente essa. Eu queria agradecer ao grupo de pesquisa, em nome da professora Denise, e em especial da doutora Carolina, que é a pessoa que, para mim, é uma das grandes referências dentro do direito do trabalho, que não é a minha área de expertise máxima. Então, com certeza, hoje, mais do que expor, eu vou aprender com especialistas e pesquisadores de alto nível como vocês. Então, assim, eu estou me sentindo prestigiada e honrada de estar aqui nesse fórum. E já adianto que, se gostarem dos pontos de reflexão que eu for trazer, por favor, sempre façam convites. Eu, assim, tenho uma disponibilidade 100% para grupos de pesquisa, porque também estou estudando, também pretendo ingressar na área acadêmica com projetos de mestrado. Então, para mim, a troca vai ser excelente. Então, já aceito convites futuros de estar com vocês, né? E a minha ideia, conversando com a Carol, né, que é a pessoa que eu chamo queridamente de Carol, foi trazer alguns insights sobre o que hoje se discute em relação à inteligência artificial, né? Que existe, claro, uma interseção com a questão da proteção dos dados pessoais, né? E quais são os impactos que já estão acontecendo em relação às relações de trabalho, né? Justamente por conta dos movimentos históricos que a gente sabe que existem em relação à aplicação da tecnologia. Então, eu trouxe um material para vocês, para a gente só ilustrar alguns pontos de reflexão. Eu quero deixar vocês completamente à vontade para abrir o microfone, para colocar algum ponto de que tenham se deparado, para colocar no chat. Aí vou pedir a ajuda de vocês, para quem estiver lendo, Carol, Sandro, enfim, falar, olha, Paula, tem alguém aqui que está colocando algum ponto que é interessante. Eu convido vocês a gente, de fato, fazer algo dinâmico, porque a ideia é a gente ter essa troca e essa riqueza aí de experiências em relação a isso, porque certamente, alguns ou todos vocês tiveram contato com alguma situação em que um algoritmo que tenha inteligência artificial estava tomando decisões, seja sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, né? Com certeza, a gente já se deparou com isso, já se questionou sobre alguns pontos, e a ideia, de fato, é a gente trazer isso ao debate, justamente porque, com os movimentos das revoluções industriais e os movimentos tecnológicos em que há uma efetiva aceleração da aplicação de ferramentas que, enfim, né, prometem muitas coisas e que podem ser aí grandes aliados nossos em relação a tarefas repetitivas, a tarefas que podem ser mecânicas, nós também precisamos olhar sobre o aspecto do risco, né? Todo tipo de tecnologia que aparece tem uma promessa, de fato, de dar maior qualidade de vida e maior qualidade de reflexão, de raciocínio, né, para nós, seres humanos, né? Então, quanto menos tarefas automáticas a gente fizer e tiver mais tempo livre para desenvolver um raciocínio, cada vez mais a sociedade ganha com este conhecimento agregado. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar nas reflexões e nos impactos relacionados a riscos, né? Que tipo de riscos uma ferramenta nova, quando surge, oferece, né? Quando se propõe a resolver um problema, né? Será que existe algum tipo de descontrole? Será que existe algum tipo de situação que nós não conseguimos enxergar o efeito e isso acaba, de fato, impactando mais diretamente algum tipo de relação, né? E quando a gente fala de relações de trabalho, quando a gente fala de relação de produtividade dentro da sociedade, isso tem um impacto muito importante, né? Eu sei que não é o tema hoje, mas certamente já passou por aqui, vai passar outras vezes, né? A questão do próprio impacto, que é a linha de pesquisa de um de vocês. Eu estava olhando no site esses dias, vocês têm linhas super interessantes, que é o próprio impacto das ferramentas tecnológicas na questão do mercado de trabalho, né? E, de fato, como isso vai transformar questões econômicas e sociais relacionadas à qualificação ou não qualificação de pessoas para lidar com esse tipo de tecnologia. Também é um ponto que a inteligência artificial acaba esbarrando, né? Quando as pessoas falam sobre inteligência artificial, eu acho que uma das grandes perguntas sobre o tema justamente será que nós, acadêmicos, pesquisadores,
advogados, profissionais do direito, seremos substituídos por um algoritmo que tome decisões, e aí, então, nós não tenhamos mais uma função, de fato, que seja relevante dentro de uma cadeia produtiva, né? Então, assim, de fato, a inteligência artificial acaba passando também um pouco por esse aspecto. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês com a proposição de alguns materiais e principalmente de situações práticas que nós hoje nos deparamos em relação a essa utilização, a essa aplicação dessa tecnologia. E quais são os pontos que me fazem questionar se nós estamos, de fato, olhando para essas ferramentas com o cuidado que a gente deveria. Então, eu vou compartilhar aqui. Alguém pode habilitar para mim eu acho que não sei se tem que me tornar administrador, alguma coisa aqui do Zoom, para eu poder compartilhar. Sandra, eu acho que deve estar aí no Zoom da professora. Eu estou, Beatriz, aqui. Só um momentinho. Obrigada. E olha, o formato híbrido realmente está sendo adotado pela maior parte das universidades, viu? Eu estou como aluna ouvinte de uma matéria de inteligência artificial do professor Juliano Maranhão, lá na USP, e eles primeiro quiseram fazer só presencial, mas tinham pessoas, né, de outros estados que gostariam de participar, de contribuir para o debate, pessoas de outros países, e então eles também, assim, né, a duras penas, né, porque a estrutura da USP ainda é um pouco limitada, então eles estavam lá tentando, mas estão também implementando um modelo híbrido que tem tido bons resultados, né? E assim, ao contrário do que se imaginou, a universidade pensou que os alunos não fossem procurar a universidade e a sala estava cheia, inclusive. Eles preferiram retornar ali à casa acadêmica para ter contato com os demais alunos, com o professor, enfim. Então, é um modelo que está funcionando bastante, tem seus desafios, mas de fato está trazendo uma riqueza, um diferencial nos encontros. Então, até cumprimento vocês, porque, de fato, esse modelo é um modelo que pode ajudar, inclusive, né, com a participação mais oxigenada de outras pessoas de outros estados, né? Eu quero aproveitar esse timing, então, enquanto a Bia arruma ali o compartilhamento, só para agradecer também a presença de alunos teus, Paula. Vejo aqui alunos teus, alunos nossos e amigos nossos presentes. Então, sejam bem-vindos e voltem ao grupo de pesquisas Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho aqui da professora Denise. É bom contar com a participação de vocês. Excelente. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? É um prazer, viu, estar aqui com vocês novamente. Eu vou... obrigada, viu? Acho que é a Beatriz. Obrigada, Beatriz. Vocês enxergam a minha tela? É a pergunta, né, dos últimos 2 anos. Desculpa reiterar. Perfeito. Então, pensando nas reflexões do tipo de tecnologia, eu não vou, né, de fato... eu deixo aqui o meu QR Code para que vocês, de fato, consigam me adicionar no LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que começou como uma ferramenta de contatos meramente comerciais e profissionais, mas para mim virou uma ferramenta também de divulgação e de acesso a materiais de pesquisa super densos. Então, eu acho que o LinkedIn criou essa característica híbrida, né? Pessoas que publicam principalmente, né, artigos científicos, eu acabo tendo muito acesso lá, então, por favor, me adicione e vou adicionar depois todos vocês, porque eu tenho certeza que é uma rede que dá muita riqueza aí na oxigenação das ideias, então isso vai estar no material para que vocês fiquem à vontade para isso, né? E pensando na questão da inteligência artificial, e eu trago para vocês aqui na tela a figura do Andrew Ng. O Andrew Ng é um cientista, um matemático norte-americano, e faz muito um contraponto em relação à famosa frase, principalmente dos profissionais que estudam, né, proteção de dados e privacidade, em que lá em 2007, 2008, diziam, né, que os dados seriam um novo petróleo, né, por conta do seu valor agregado, por conta das informações que se inferiam de uma pessoa, né, e que isso tinha um valor, às vezes, muito maior do que a própria moeda, né, o próprio dinheiro. E o Andrew Ng, estudando inteligência artificial e já pensando em todas as facilidades e todas as possibilidades de investimento e de aplicação de sistemas de inteligência artificial, então criou uma frase que também é conhecida no campo, que é a frase de que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Se no caminho das evoluções industriais a gente tinha, né, a descoberta do combustível a carvão, a descoberta, de fato, né, da própria eletricidade como uma força motriz, né? Hoje, que seríamos nós sem eletricidade, né? Nada. Não poderíamos estar aqui conversando, não
promoveríamos encontros com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Nós somos muito dependentes da eletricidade, embora haja um alto investimento em outros tipos de fontes de energia renováveis, né? Pensando, inclusive, em impactos ambientais, nós sabemos bem. Mas, né, pensando na necessidade que hoje nós temos em relação à eletricidade, o Andrew Ng acredita e aposta todas as suas fichas de que os sistemas de inteligência artificial, que de fato tenham ali a premissa de tomadas de decisões, né, ou seja, auxiliando pessoas a tomar decisões sobre determinado assunto, em determinado aspecto, ainda que limitado, são de fato situações em que o ser humano não vai conseguir viver sem, né? Então ele aposta de fato nessa frase. Se os dados eram então o novo petróleo lá atrás, a inteligência artificial será e já começa a ser a nova eletricidade. E, claro, todo mundo, né? Muitas pessoas falam que nós, acadêmicos do direito, ou pessoas que estudamos com profundidade os principais questionamentos sobre o direito, nós muitas vezes não concordamos, nós temos inúmeros posicionamentos sobre diversas matérias, diversos temas, né? E de início fica a impressão de que as pesquisas relacionadas às ciências exatas, como de fato a inteligência artificial acaba sendo classificada, uma ciência matemática, uma ciência lógica, né, que traz estatística, que traz questões de previsão e predição, né, não teria esse tipo de discussão. E aí, quando eu comecei a estudar as questões de inteligência artificial, em 2017, eu percebi que realmente, né, assemelhando-se à nossa variedade de pensamentos em até definições de conceitos jurídicos que muitas vezes não são tão claros e realmente precisam dessa pluralidade para que, de fato, a gente conseguisse aplicar esses institutos na prática. A inteligência artificial também não tem uma definição única, própria, indiscutível, de fato, que não traga ali nenhum tipo de divergência, né? Inclusive, quando a gente procurar em qualquer buscador ou em qualquer banco de pesquisa relacionado a questões tecnológicas, colocar lá definições ou conceitos de inteligência artificial, existem trabalhos acadêmicos que focam só na questão da conceituação, tamanha complexidade de se tentar delimitar esse tipo de tecnologia. Então, a minha ideia não é propor uma definição de fato fechada, mas trazer uma definição que, para mim, acaba sendo mais intuitiva quando alguém me pergunta ou alguém começa a conversar sobre algum tipo de aplicação, algum tipo de sistema que tenha tomadas de decisões automatizadas e que tragam esse contexto, né, do famoso aprendizado de máquina. Quando nós falamos sobre inteligência artificial e nós pensamos no guarda-chuva da inteligência artificial, por isso a esfera maior aqui na tela de vocês, né, a gente precisa pensar nos programas que, de fato, tenham, né, programas de computador ou softwares, enfim, né, algoritmos que tenham capacidade de aprender a imitar o raciocínio dos seres humanos. E essa frase é uma frase que eu acho muito complexa, justamente porque no histórico do desenvolvimento da inteligência artificial, desde 1948, 1950, né, com Alan Turing e com Isaac Asimov, né, para quem gosta de um pouco de literatura e ficção, né, quem gosta muito das obras do Asimov, em especial o filme que ficou muito famoso, né, que é o Eu, Robô, que foi estrelado pelo Will Smith, né, foi um blockbuster de extremo sucesso, inspirado na obra do Isaac Asimov, né? A gente pensar em um sistema que imite capacidades humanas é algo que parece que a nossa cabeça tem microexplosões, né, assim, cósmicas, porque, de fato, as capacidades humanas, elas têm sua complexidade. Quando a inteligência artificial surgiu e quando as pessoas começaram a pensar em um sistema que pudesse auxiliar o ser humano na questão da tomada de decisões e até mesmo nessa própria característica de tentar imitar algumas capacidades humanas, né? Tanto é que a primeira forma, a tentativa de desenvolvimento disso foi tentar imitar, né, as sinapses do cérebro humano, que é o que a gente chama de redes neurais artificiais, que traz um nível de complexidade técnica, biológica absurdo, né? Nós sabemos que nós não temos o conhecimento da capacidade do nosso cérebro em 100%, né? Muitas vezes entre 10%, 12% é o que hoje se espera que é utilizado ao longo de uma vida aí de 70 a 80 anos de um ser humano, né? Que dirá, né, um sistema que consiga reproduzir uma parte do que hoje se conhece sobre, de fato, as ligações e as reproduções que são feitas pelo cérebro humano. Então,
dentro de toda essa complexidade, pensando de fato em como a gente consegue definir esse tipo de tecnologia, é que eu gosto, né, de uma forma simples, mais direta, de entender que a inteligência artificial, quando se fala em sistemas de inteligência artificial, nós precisamos pensar em sistemas que, de fato, tentam reproduzir algumas das capacidades humanas. E uma das capacidades humanas mais complexas de se reproduzir é a questão da linguagem, né? Muitas pessoas falam no raciocínio, né? E aí a gente tem como histórico, né? Tem bastante questão curiosa sobre inteligência artificial, mas acho que um dos grandes pontos da história que traz, né? Desmistifica um pouco essa questão de que a inteligência artificial tem dificuldade de imitar o raciocínio humano, é aquela batalha para quem gosta de xadrez, quem é fã de xadrez. Eu não entendo muito de xadrez, mas depois que eu descobri essa história, eu tive que ler um livro para entender melhor, né, o que aconteceu em relação a um dos principais, né, o maior, né, na época, lá em 98, mais ou menos, o maior campeão de xadrez do mundo, né, que era um russo, Garry Kasparov, que topou o desafio de jogar contra uma máquina, que era o Deep Blue, desenvolvido pela IBM, né, e os desenvolvedores propuseram esse desafio para esse jogador. E aí, depois de uma batalha épica, né, até sensacionalista, no sentido de quem vai ganhar, é o homem ou a máquina, quem é mais poderoso, quem consegue ali ler a situação de uma forma que ganhe, né, de fato, aquela partida, aquele conjunto de partidas, né? E depois ali de 2 grandes turnos de partidas, de fato, a máquina acabou ganhando do Garry Kasparov, não porque tinha um raciocínio lógico mais rápido ou mais apurado do que o Garry, mas porque a máquina, os desenvolvedores foram espertos e começaram a ler o comportamento do Garry Kasparov e dizendo o seguinte: o Garry Kasparov era um cara arrogante, né? Era uma pessoa que tinha uma inteligência acima da média, era uma pessoa que se entediava muito fácil nos jogos, né? Então ele tinha um hábito, por exemplo, de quando ele estava jogando com uma pessoa que não estava oferecendo nenhum tipo de desafio, ele pegava o relógio de pulso dele, né? Era um ato que era muito conhecido lá na época que ele jogava. Pegava o relógio de pulso, colocava lá no pulso e pensava, bom, que horas que essa partida vai acabar, porque eu estou entediado, né? Então, ele tinha, né, de fato, ele mexia muito com o psicológico dos seus adversários, com comportamentos como esse. E, ao contrário do que ele pudesse esperar, os pesquisadores e os desenvolvedores dessa ferramenta, que é o Deep Blue, acabaram tendo uma sacada muito interessante, né? Vencer o Garry Kasparov por cálculos matemáticos e movimentos num jogo de xadrez seria possível, mas seria muito mais difícil, porque ele tinha uma experiência, ele tinha toda uma quilometragem e uma inteligência que já era acima da média esperada, né, em termos desse raciocínio para esse jogo. E o ponto interessante é que os pesquisadores falaram, bom, se nós não vamos ganhar no conhecimento, porque de fato nós ainda precisamos treinar este algoritmo para ter ali os insights que o Garry Kasparov tem, que é uma pessoa fora da curva, nós também vamos jogar com o psicológico. Então, o que basicamente começou a acontecer? A partida, né, estava lá rolando, tá, um movimento aqui, um movimento ali. A máquina, o algoritmo começou a errar de propósito movimentos que eram muito básicos. E o Garry Kasparov começou a ficar desconfiado. Será que essa máquina está bugando? Será que travou? Será que isso aqui é um teste? Ele começou a ficar confuso com movimentos que eram movimentos assim, muito básicos, que iniciantes provavelmente nem cometeriam em termos de erros no movimento do tabuleiro. E depois de um certo tempo, né, de uns 5 ou 10 minutos, o Garry Kasparov, depois de alguns anos, contou isso para a mídia, ele falou que foi aquilo que deixou ele mais estabilizado, porque ele não conseguia ler, de fato, que tipo de comportamento a máquina, ou que tipo de estratégia que a máquina estava adotando para tentar desequilibrá-lo e fazer com que ele, de fato, cometesse alguns erros, fossem primários, e foi o que, de fato, aconteceu. Então, por isso que o Deep Blue acabou sendo vencedor no segundo turno de partidas, porque ele acabou confundindo o Garry Kasparov na sua atitude, né? Imitando um comportamento humano de enganar, né? De fato, de você parecer algo que não é, para tentar ter ali algum tipo de artimanha e ganhar um jogo pela pontuação, como aconteceu. Então, vejam que a complexidade na questão da imitação de algumas das capacidades humanas, ela passa por vários aspectos, né? Não muito menos relacionados a raciocínios lógico-matemáticos, porque isso, de fato, os algoritmos acabam desempenhando com muito mais precisão do que o ser humano, por conta da velocidade em que conseguem, né, aprender com esse ambiente, né, e trabalhar com esses dados,
mas a questão da própria linguagem, né, da leitura de comportamento, né, que nesse caso os pesquisadores conseguiram ler, mas a ideia é que as máquinas já, né, os algoritmos já consigam entender um pouco o padrão de comportamento, né, relacionado a uma questão de consumo, a um comportamento dentro de uma empresa, né? Então, nesse guarda-chuva de definições sobre a questão da inteligência artificial, existe essa questão da própria complexidade em relação a quais são os limites, né, em que hoje o algoritmo que tenha, né, o sistema que tenha inteligência artificial, perdão, consiga imitar em termos de capacidade humana, né? Então, assim, é algo que é bastante interessante. E dentro deste guarda-chuva da inteligência artificial, nós temos aqui o machine learning, ou aprendizado de máquina, que são, de fato, esses algoritmos que têm essa capacidade, essa habilidade, digamos assim, né, de aprender, ou seja, de ler o ambiente e aí, de fato, traduzir este ambiente aprendendo com os seus erros. E aí eu gosto muito de dar como exemplo os famosos chatbots, né, que são aí os sistemas ou os algoritmos que podem ter inteligência artificial justamente que aprendem com os atendimentos, né? Então, quando você vai lá dentro de uma instituição financeira e faz uma consulta para o bonequinho ali, né? Vamos lá chamar o bonequinho de Paulo. O Paulinho está lá, então eu quero saber uma informação sobre a minha conta e muitas vezes as informações elas são limitadas e chegam até um determinado ponto, depois ou a gente não consegue a resposta, ou precisa falar com o atendente, né? A partir do momento que outra pessoa tem um problema parecido com o meu e vai tentar, né, fazer esse mesmo atendimento, a depender de como foi o desfecho do atendimento inicial, esse instrumento, essa ferramenta consegue, de fato, já não cometer os mesmos equívocos do que foi feito naquele primeiro atendimento, né? Um outro mecanismo que que trabalha muito com a questão do aprendizado de máquina é o próprio buscador do Google, né? O buscador do Google e o Google Tradutor, que eu também gosto de usar bastante como exemplo, são ferramentas que utilizam a inteligência artificial e utilizam o aprendizado de máquina para serem cada vez mais precisas os resultados que a gente busca, né? Inicialmente, e a gente sabe muito bem, dependendo da palavra-chave que a gente coloca no buscador, e isso também funciona para bancos de pesquisa, eu acho que também é um grande problema do pesquisador e do acadêmico no nosso país e que está no mundo, né? Dependendo da palavra-chave que você utiliza em determinado banco de pesquisa, você consegue ou não encontrar um material que tem a ver com aquele tema que você está pesquisando, né? Isso é um problema que a inteligência artificial também se propõe a resolver, padronizar melhor, né, as classificações para que as buscas sejam cada vez mais diretas, rápidas e apuradas. Então, eu acho que esse é um contexto bacana para a gente colocar em termos do que a inteligência artificial trabalha dentro do que nós conhecemos hoje de realidade. E essa imagem, né, do pombinho olhando para a tela é uma imagem muito até é um pleonasmo, né, dizer isso, mas que de fato ilustra a questão do aprendizado de máquina, porque as pessoas, né, muitas pessoas ainda acreditam que os sistemas de inteligência artificial eles estão totalmente autônomos, eles não têm lá qualquer tipo de interferência ou inferência humana, são praticamente super máquinas que estão tomando decisões e que vão dominar o planeta, né, numa visão até bastante caótica, digamos assim, né? E, na realidade, nós hoje ainda temos muitas limitações em relação às ferramentas. E a ilustração que está na tela para vocês denota justamente qual que é o raciocínio, qual que é a lógica que se traça quando a gente fala em treinar algoritmos, ou seja, que os algoritmos tenham dados e informações suficientes com o direcionamento necessário para trazer um resultado que seja uma decisão, seja uma tomada de decisão, ainda que dependa de uma validação de um ser humano ou corroborado, né, por um ser humano. E esse experimento foi feito lá no MIT, né, nas pesquisas principalmente relacionadas à saúde dentro dos setores mundiais ainda investe muito em tecnologia, justamente, né, por conta de todo o retorno e também de toda a sua relevância, então a gente acaba tendo muitos cases relacionados à área da saúde. E quando a gente fala em treinar um algoritmo para que ele consiga ter a capacidade de absorver as informações que estão ao seu redor e, de fato, trazer aquele resultado que minimamente se espera, né, a solução de um problema, a gente pensa no treino dos pombos, né? A universidade, o MIT, principalmente, né,
comparava muito, né, e o professor César Taurion também, que é um dos grandes expoentes de inteligência artificial aqui no Brasil, ele traz muito esse exemplo nas aulas dele, que eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para a discussão, porque para mim ajudou muito na visualização de como os algoritmos são treinados, né? Eles fizeram um experimento com pombos, né, mostrando que é possível treinar algoritmos, tal como é possível treinar animais que tenham ali uma questão de inteligência limitada, desde que você traga ali os elementos mínimos necessários para que aquela tomada de decisão ocorra. Então, o experimento contou com treinar um pombo para identificar um padrão, um exame patológico, para saber se aquele exame, aquela imagem, tinha ou não tinha células cancerígenas, né, dentro daí do estudo da patologia e das análises clínicas. E aí eles começaram a ensinar os pombinhos, primeiro de uma forma individual, em que a acurácia e a precisão de identificação de padrões de células cancerígenas em exames que eram mostrados para esses animais chegava a ser 70%, 80%. E quando os pombinhos eram treinados juntos, 3 ou mais pombos treinados no mesmo momento para mostrar que, né, dar uma bicadinha quando era célula cancerígena, 2 bicadas quando não era célula cancerígena. O treino em grupo aumentou a precisão, né, em quase 10 ou 20%, chegando a 90 ou 91% de precisão, em termos de saber identificar quais exames tinham, né, de fato, ali, células que poderiam ser cancerígenas e quais exames e quais imagens não tinham. E esta lógica, que parece simplista, né, perto do que, de fato, se desenvolve em termos de inteligência artificial, é o que hoje nós temos de aplicações em aprendizado de máquina. Claro que as decisões que são tomadas, muitas vezes, não tem, né, a questão da explicabilidade, e a gente vai passar por isso aqui, né, como a gente consegue entender de que maneira aquele algoritmo que tenha, né, que é um sistema de inteligência artificial, conseguiu tomar aquela determinada decisão, da pessoa ter ou não um crédito, da pessoa ser ou não apta a uma vaga de trabalho com base em padrões pré-determinados, né? Essa questão da explicabilidade é um ponto que, de fato, a academia ainda discute muito, porque, né, o saber como chegar neste resultado muitas vezes não é 100% claro, 100% fácil de visualizar, por conta desse mecanismo que o sistema de inteligência artificial tem, de aprender com o seu ambiente, de absorver os dados e as informações que o rodeiam, para, de fato, ter elementos que consigam chegar num determinado resultado, que pode ou não ser previsível, né? Que é um ponto que é bastante importante. E pensando justamente nessa questão de resultados que são produzidos por tecnologia, ainda que tenham limitação, nós ainda não temos, né, a superinteligência artificial, a inteligência artificial totalmente autônoma, né? O robô que está sozinho lá, que vai tomar as decisões sem ter nenhum tipo de inferência mínima humana, né? Por isso que é importante a gente pensar sobre a questão dos princípios éticos, né? Muitas vezes, quando se fala em inteligência artificial, a questão dos princípios éticos que têm sido debatidos mundialmente acabam surgindo em mais de uma oportunidade, né? Então, como a gente pode pensar, e aí, não só na questão do próprio desenvolvimento ou aplicação dos sistemas de inteligência artificial, mas para toda e qualquer nova tecnologia, né? A gente sabe muito bem que a cada minuto que passa, uma nova tecnologia de apoio às nossas atividades pode estar sendo criada, pode estar sendo desenvolvida, e pensando no mapeamento de riscos, né, de que maneira essas tecnologias conseguem impactar a nossa sociedade, é que, de fato, a questão do desenho, né, dos princípios éticos na concepção, no início, então, né, a expressão ethics by design, ou ética desde a concepção, acaba aparecendo mais e vai aparecer cada vez mais, não só em trabalhos acadêmicos, mas também nas questões práticas relacionadas à proteção de dados pessoais, à questão de construção e manutenção de programas de governança em compliance e governança corporativa como um todo, né? A ética desde o início. Vamos pensar em princípios éticos, em orientações éticas que visem mitigar riscos na aplicação, na criação, no desenvolvimento e na aplicação de novas tecnologias. E, pelo próprio contexto da inteligência artificial, não tem como ficar de fora, né? Não tem como a gente pensar em continuar a desenvolver ou pensar em aplicações que sejam benéficas sem pensar no mapeamento desses riscos e na questão da ética desde a concepção. Então, nós temos aí diversos guidelines e orientações
no around the world, né? Enfim, né? Ao longo do tempo, salvo engano, desde 2015 já se começa a pensar em desenhar esses princípios, né? Então, nós temos princípios de organizações internacionais como a ONU, né? Até para quem conhece um pouco quem conhece ou não, né? Mas quem acompanha um pouco da questão da Igreja Católica, até o Papa, né? Propôs uma carta pensando nas questões éticas aplicáveis à inteligência artificial. Nós temos a própria União Europeia, que acaba sendo vanguardista, né? Em muitas construções legislativas, regulamentares e orientativas, e com a inteligência artificial não está sendo diferente. Então, em 2018, a União Europeia reuniu um grupo de experts para pensar em quais seriam os princípios éticos que orientariam, seriam um grande norte para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que, mais do que seguros, mais do que pensando na sua acurácia, na sua precisão e no tipo de serviço que esses sistemas ofereceriam para a sociedade, de que, de fato, eles fossem confiáveis. Todo tipo de tecnologia, a gente sabe muito bem, depende de uma certa aceitação, né? Assim como a gente muitas vezes fala sobre as questões legais, que será que essa lei vai pegar ou não? Será que isso é uma questão que vai ser cultural para depois a lei de fato conseguir ser implementada? Nós temos aí, né, os princípios e as formas teleológicas de interpretação em relação aos dispositivos legais, e de uma maneira muito, né, correlata, nós também temos essa preocupação em relação às novas tecnologias. Elas precisam ser confiáveis, né? Elas precisam, de fato, trazer uma confiança e uma segurança para a sociedade, para que elas sejam incorporadas e que, inclusive, os riscos sejam devidamente levantados, que a gente pense em medidas que mitiguem esses riscos e que tragam aí uma harmonização em relação à aplicação dessa tecnologia. Então, quando a gente fala de princípios éticos, e vejam, né, alguns desses que estão aqui no nosso material são só a reunião de pontos que acabam sendo convergentes em relação a guidelines ao longo construídos aí por vários países e órgãos internacionais, né? O Brasil, como a Carol bem comentou, né, nós estamos aí numa discussão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a regulamentação da inteligência artificial no nosso país. Um projeto de lei tem alguns apensos, né, que está discutindo uma aplicação mais principiológica, e lá dentro dos princípios existem questões e padrões éticos como uma das premissas, seguindo não só os organismos totalmente internacionais, mas principalmente a União Europeia, né? O Brasil acaba tendo uma grande afinidade com pontos da União Europeia, então alguns desses princípios que acabam sendo convergentes em relação aos vários guidelines do mundo, e vejam, tem países dos 5 continentes que já traçaram diretrizes e princípios éticos, tanto na esfera governamental, ou seja, pensando no poder público utilizando esse tipo de ferramenta, como também qual é a contribuição do setor privado em relação à criação e ao desenvolvimento e aplicação desses tipos de sistemas. Então, eu acho que é um ponto que vale muito a pena a gente pensar nas nossas reflexões quando a gente pensa em ferramentas que sejam aplicadas dentro das várias relações sociais, dentre elas as próprias relações de trabalho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. A tela que eu estou mostrando aqui para vocês é do que hoje é o maior projeto, o maior estudo prático em relação à importância dos princípios éticos aplicáveis à inteligência artificial. Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar ou já tenham feito este teste, né, que é a máquina moral, ou Moral Machine, oferecido pelo MIT, né? Então, assim, ainda hoje, embora esse estudo já exista há uns anos, ele continua sendo o maior estudo prático que mostra a importância, né, desses guidelines éticos serem aí convergentes em relação a orientações mundiais. Então, não sei se depois vocês querem comentar aqui se alguém já fez esse teste, né? Quem não fez, eu acho que vale a pena. Vocês colocam no buscador The Moral Machine ou a máquina moral. Basicamente, a ideia do MIT de reunir essas informações que eu acho que são de extrema riqueza, não só para questões de inteligência artificial, mas para os impactos da tecnologia na nossa sociedade, é pensar em que padrões éticos, em que padrões, às vezes permeando um pouco a questão moral, mas que padrões a sociedade hoje está adotando quando existem situações que colocam em risco o bem jurídico maior, que é a nossa vida, né? Então, esse estudo, ele de fato proporciona, e parece um pouco macabro,
no começo eu fiquei um pouco preocupada, falando, meu Deus, né? Que tipo de questionamentos a gente está se propondo a fazer? Mas a ideia desse teste são 13, 14 ou 15 situações no máximo, em que você, olhando para elementos de um problema e uma situação de extrema gravidade, em que o bem maior jurídico tutelado, que é a nossa vida, está em risco, né? Se nós tivéssemos que decidir, e de fato, dentro de uma situação de alto risco, esse questionamento ele é válido, se nós tivéssemos que decidir, por exemplo, com base na imagem que está na tela de vocês, que um carro autônomo que tem ali todos os requisitos de segurança, que tenha os seus componentes aí devidamente construídos, aconteça um acidente, né? De fato, aconteça uma falha, e, infelizmente, essa falha vai decorrer uma fatalidade, né? Infelizmente, a gente vai ter ali algumas mortes em relação a isso, porque, né, para morrer basta estar vivo, né? Como diriam alguns filósofos. Então, dentro de uma situação em que você pode ser o desenvolvedor ou quem toma a decisão, né, relacionada a esse ponto, quem que você vai escolher salvar? Ou quem que, de fato, infelizmente, vai sofrer as consequências de um acidente, como geralmente acontece, mas com base numa programação em que há uma predisposição daquele sistema em tomar essa decisão. Quem deve viver e quem deve morrer numa situação de acidente. Então, se vocês perceberem na tela, na primeira metade esquerda, né, se de fato vocês escolhessem, né, essa situação, o veículo, as pessoas que estariam dentro do veículo estariam salvas, e aí existe uma caracterização dessas pessoas, não são só pessoas. Nós temos, por exemplo, aqui um morador de rua, um idoso e um ladrão dentro de um veículo. E fora do veículo, na faixa de pedestres, nós temos um morador de rua, um idoso, um ladrão, um cachorro e um jovem, né? E na segunda propositura, se dentro do desenvolvimento, dentro da tomada de decisões que, por exemplo, a empresa que está desenvolvendo o carro autônomo, está colocando o carro autônomo em circulação, precisa mapear esse risco e prever que tipo de decisão esse veículo vai tomar. Se, de fato, ao invés de proteger quem está dentro desse veículo, então a proteção será de quem está dentro do ambiente, fora do ambiente, né? No ambiente externo, no ambiente coletivo, e que, de fato, a fatalidade, então, ocorreria para os integrantes dentro deste veículo autônomo. Então, pode parecer macabro, pode incomodar, mas nós, como pesquisadores, nós sabemos que o que incomoda, na verdade, atiça o nosso raciocínio e nos faz pensar melhor em que tipo de consequências nós estamos falando quando trazemos, né, sistemas autônomos, os sistemas de inteligência artificial. É um teste que é muito interessante. E, ao final, quando você termina de fato escolher as situações, né, de menor risco com base nos seus valores éticos, né, em que você acredita, existe lá um resumo, né? Você salvou mais pessoas moradoras de rua do que idosos, que você privilegiou mais mulheres do que homens, privilegiou animais do que pessoas, enfim, tem uma leitura resumida dessas situações que você escolheu, e aí você se depara com alguns vieses e algumas, eu não vou dizer deturpações, mas algumas predileções suas em relação ao ambiente que você vive, né? Nós somos, de fato, a transparência, e nós somos aí o reflexo dos valores que nós vivemos, ou que nós enxergamos, que nós convivemos. E esse é um teste que, assim, eu costumo brincar que é um verdadeiro tapa na cara em relação a esse tipo de comportamento. Mostrar a nossa reflexão sobre esse tema de pontos que muitas vezes a gente ignora por questão subconsciente. E isso traz uma importância muito grande em relação ao que a gente estava discutindo agora, né? Sobre os princípios éticos que devem nortear as novas tecnologias. Isso é muito importante justamente porque, se mal direcionados ou se enviesados de uma maneira negativa, ao invés de aproximar as pessoas, diminuir índices de desigualdade, pensar em impactos menores em termos econômicos, principalmente por conta da situação mundial depois desse cenário pandêmico, que é um fator que tem muita relevância, né, em questões econômicas, políticas e sociais, não tem como a gente pensar em deixar isso de lado. Essa é a importância que a gente tem quando a gente pensa em questões e princípios éticos, especialmente vinculados à inteligência artificial. Tentar diminuir os vieses ou diminuir as tendências que podem ser negativas ou ilícitas e trazê-las por um viés positivo, né? Na questão de ações afirmativas para, de fato, traduzir aquele famoso princípio, né, que é o princípio nosso constitucional da igualdade e isonomia. Então, pensar em de que maneira a gente consegue tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, sem trazer um caráter ilícito, né? Isso
tem uma complexidade muito grande, mas é uma discussão que precisa continuar sendo debatida, né? E a academia tem um papel assim, imprescindível em relação a isso, né? E como as coisas hoje estão acontecendo, né? Então, por exemplo, situação na Nova Zelândia. Assim, eu tenho certeza que vocês devem ter inúmeros exemplos de situações em que os algoritmos que, de fato, trabalham com sistemas de inteligência artificial, que tenham aprendizado de máquina, sejam enviesados, ou seja, né, o algoritmo não é ele que é enviesado, mas as informações pelas quais eles são inferidos, as informações com as quais eles trabalham, de fato, acabam traduzindo essa distorção, né? A base de dados é poluída, a fonte das informações é uma fonte que já está direcionada, e aí o sistema, de fato, não tem muito o que fazer ou como fugir dessas orientações ou desses passos, né? Já que, por exemplo, a base pode ser uma base que esteja, digamos assim, poluída, né? Então, caso que vocês estão vendo aqui, né, uma imagem até engraçada na própria manifestação desse cidadão. Esse cidadão é um cidadão neozelandês, ele chama Richard Lee, e ele precisava tirar o passaporte, né, perante o governo, e aí ele tinha que enviar uma foto para confirmar a identificação pelo site. Quando ele mandava a foto, o sistema falava: não está cumprindo os requisitos, não está cumprindo os requisitos, não consigo visualizar você, não consigo, imagem negada, né? E recusando, né? E ele mostrava, né, em alguns pontos numa rede social que ele ia para um canto mais iluminado, ele tentava ir, né? E aí o que se descobriu, né? E assim, ele só conseguiu resolver o problema, famosa solução, passando a mão no telefone, ligando para a autoridade para falar: olha, o sistema de vocês não está reconhecendo a minha foto e eu preciso emitir esse passaporte, né? Então, assim, depois disso é que de fato eles liberaram e conseguiram, ele conseguiu que o documento seja emitido. E aí, então, começou a se pensar de por que a ferramenta não estava identificando aquela pessoa, e alguns estudiosos chegaram a apontar que a ferramenta tinha um enviesamento porque não reconhecia pessoas asiáticas, considerava que os olhos estavam fechados e que, por isso, não era reconhecido um padrão como um padrão humano. E aí ele até brincou e colocou numa rede social essa terceira imagem que vocês estão vendo aqui, né? Puxa vida, será que eu aumentando os meus olhos, eles conseguem me identificar, né? Será que eu vou conseguir ser parte de alguma coisa dentro de uma sociedade que me exige este dado, que é um dado pessoal aí bastante relevante, para que eu consiga emitir um mínimo de um documento e continuar existindo nessa sociedade, né? Esse é um ponto que é uma ferida que a gente cutuca, porque isso é muito grave, né? Parece uma bobagem, puxa vida, o pessoal brincou, mas... e passando por um caso, inclusive, aqui no Brasil, que também tem a ver com a questão das bases, é dessa instituição financeira. Eu printei para vocês um videozinho que o Benjamin mostra no seu perfil, salvo engano, no Twitter, né? Perdão. Em que ele, mesmo tipo de tecnologia, sistema de inteligência artificial que faz reconhecimento facial para validação de alguns serviços, como, por exemplo, abertura de conta, né? Nas vésperas do Natal passado, o Benjamin, que é esse moço que vocês estão vendo na tela, ele estava utilizando o aplicativo do banco, né? Quando chegou uma etapa em que ele precisava cadastrar a sua biometria facial, né? E aí vocês percebam, o rosto sem nenhum tipo de adereço, ele não estava de boné ou de chapéu, não tinha óculos escuros, não estava de máscara, né? Que a máscara, por conta da pandemia, também trouxe alguns problemas, né? Chegou até a bugar alguns sistemas de reconhecimento facial para controle de segurança pública em vários países, né? Mas percebam que eles não estavam usando nenhum tipo de adereço. Então, ele começou a tentar, né? E aí o videozinho dele mostra ele indo para um lugar mais iluminado, para um lugar mais próximo da janela, para um lugar que estava embaixo da luz artificial da casa dele, e o sistema não reconhecia. Então, assim, vejam que eu até printei só para mostrar, comparar o tipo de situação que ele passou para poder tentar ter o mínimo de reconhecimento e abrir uma conta, que é algo, né, muito trivial do nosso dia a dia, né? Então, e o que o algoritmo falava em termos de problema? Mantenha os seus olhos descobertos. Mantenha os seus olhos descobertos. E assim, nós estamos vendo que, de fato, é muito claro que dá para você ver que é uma fase de uma pessoa, de um homem, de barba, de olhos escuros, enfim, para nós é muito tranquilo identificar e a ferramenta não identificava, né? Então, de fato, isso é um problema recente que trouxe uma questão reputacional para a empresa, vocês devem imaginar, gigantesca, né? Porque, de fato, né, a falta de comunicação, a falta da própria precisão em relação
ao reconhecimento facial, e nós sabemos bem que várias ferramentas acabam não reconhecendo ou não tendo elementos mínimos necessários para reconhecer rostos de pessoas negras, rostos de pessoas asiáticas, né? Isso é muito retratado no documentário The Coded Bias, né? Para quem curte Netflix, ou quem já deve ter visto, quem não viu, recomendo, porque uma das discussões, inclusive, é a exclusão digital, né, de minorias por conta da falta de diversidade nas equipes que desenvolvem, né, essas tecnologias. Então, são problemas de enviesamento que passam por questões éticas. Será que, aplicando uma política mínima de ética desde a concepção, fazendo testes, né, que parece para nós algo tão trivial, mas fazendo testes pensando na diversidade, né, pensando no nosso país, quantas pessoas, de fato, têm a pele negra, quantas pessoas podem ser de pele asiática, de pele indígena, misturadas, né, por conta da nossa própria miscigenação. Puxa, será que, né, antes de colocar uma ferramenta dessa em prática, quais são, né, os padrões de teste que foram feitos para evitar algum tipo de dano, enfim, né, não só o dano à própria pessoa, ou efetivamente a um grupo que essa pessoa represente, né? E assim, pensando no contexto de relações de trabalho, relações que precedem uma relação de trabalho, mas podem, de fato, foi a discussão que eu e a Carol a gente estava tendo em relação a um caso que eu tive, né? Justamente pensando em qual que era a natureza jurídica dos envolvidos em relação ao recrutamento e seleção sob uma perspectiva de proteção de dados pessoais. Enfim, era uma questão bem complexa, né? A gente acha que é tão simples e cada vez que aparece uma situação de uma empresa que quer fazer isso para ontem ou já está fazendo, e nós, como pesquisadores estudiosos e que também atuamos na área, bate um desespero de falar, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar certo, a gente vai ter que pensar em outra forma, né? Tem o famoso caso da Amazon, né? Que é um caso que causou uma comoção muito grande em relação à utilização indevida ou ao treinamento enviesado de algoritmos que tinham ali inteligência artificial. Basicamente, né, lá em 2014, a Amazon, pensando, né, em ser disruptiva, em aplicar investimentos em novas tecnologias, né, criou um modelo, né, de fato, de sistema de inteligência artificial que pudesse, então, auxiliar na seleção de currículos para determinados cargos que envolviam conhecimentos de tecnologia. Então, isso foi uma promessa muito anunciada, tiveram investimentos aí em questão de mídia, vamos facilitar a vida das pessoas, né, esses volumes de currículos estão entupindo as áreas de RH, as pessoas estão, infelizmente, às vezes descartando currículos de pessoas que podem se enquadrar em um determinado perfil, né? Então, propondo uma ideia de automatizar e trazer uma inteligência por trás dessa automação, ou seja, de fato, selecionar aquilo que você precisa, cliente, né? Eles propuseram, então, esse modelo de seleção, né? E os modelos de sistemas de inteligência artificial da Amazon, por que deu problema, né? Eles começaram a perceber que, de fato, dentro dos padrões de seleção para cargos de tecnologia, só eram aprovados homens, né? Só eram selecionados dessa filtragem currículos de pessoas do sexo masculino, né? E isso começou a causar um certo estranhamento, né? Pessoas chegaram aí nas redes sociais lá nos Estados Unidos para falar isso é um absurdo, né? Como assim, o que está acontecendo, né? Algumas instituições, organizações não governamentais que estudam o controle ou a ausência de controle de ferramentas tecnológicas começou a observar mais de perto, né? E aí o que eles separaram é por que esse resultado está acontecendo, né? Por que somente homens estão sendo, de fato, sendo selecionados para a próxima etapa de um processo seletivo para vagas de tecnologia, sendo que isso não é uma premissa, não era um padrão para a oferta dessa vaga no mercado. E aí eles perceberam que os algoritmos haviam sido treinados para avaliar os candidatos observando um padrão de currículos que tinham sido enviados para a Amazon ao longo dos 10 anos. E, infelizmente, isso tem mudado, né? Nós vemos aqui uma maioria feminina, né? Nos grupos de pesquisa relacionados à tecnologia. Eu acho que isso é um movimento que vem crescendo, mas nós ainda temos muito a fazer em termos, né, de se aproximar a um número expressivo de mulheres na tecnologia, né? Mas, de fato, o que foi percebido foi, bom, 10 anos atrás, de 2014 até 94, a maioria das pessoas que mandavam currículos para a Amazon para cargos de engenharia ou tecnologia eram homens. Então, o algoritmo entendeu que isso era um padrão da empresa, né? Então, refletiu este padrão de domínio masculino na indústria tecnológica e aplicou este padrão
para a seleção de currículos para aquelas vagas de tecnologia, né? Então, o sistema da Amazon, por machine learning, ou aprendizado de máquina, ele ensinou para ele mesmo, ele se retroalimentou da informação de que candidatos do sexo masculino eram preferíveis pelo volume, pela volumetria do número, né, pela volumetria de candidatos do sexo masculino que se prontificavam a trabalhar nos cargos de tecnologia, né? Então, o que acontecia com os currículos que não estavam enquadrados? Ele simplesmente excluía. Então, currículos que tinham a palavra feminino, woman ou women, né, em inglês, plural ou singular, excluído automaticamente, né? Se um homem tivesse estudado numa escola que tivesse um nome feminino ou tivesse woman ou women lá no texto, o sistema entendia que isso queria dizer feminino e excluía essa pessoa da seleção, né? E ainda chegou a rebaixar graduados em 2 faculdades ou mais de uma faculdade, né, pessoas que estudaram em faculdade só para mulheres, né, além do próprio, muitas vezes, o nome por si só não diria nada sobre o gênero, né, dependendo do nome, mas o sistema ainda assim tinha a precisão de olhar faculdades, né, enfim, grupos de pesquisa acadêmicos que eram só femininos, escolas femininas, e excluía também essas pessoas que minimamente tivessem feito ali qualquer tipo de trabalho vinculado a essas instituições. Então, assim, vejam que é um problema que demorou para acontecer, demorou para ser percebido, né? Foi percebido por uma pessoa que estava no processo seletivo, que era do sexo feminino, que chegou a questionar, né, por que, de fato, ela não tinha sido aprovada. E aí, bom, vocês imaginam a saia justa que a Amazon ficou, né? E aí, dentro do que aconteceu, e pensando na proporção, né? Lá em 2014, 2015, e já faziam aí uma projeção em relação à utilização de ferramentas de inteligência artificial, né? A Amazon resolveu aposentar essa ferramenta. Não, melhor não, isso aqui está dando muito problema. Os pronunciamentos foram muito, digamos, assim, sabonetados, né? Não, tudo bem, a gente está vendo, realmente, pode ter sido uma falha, mas a tangente que eles saíram foi o algoritmo, por mais que ele tenha trabalhado com informações que a gente não colocou como um padrão, apenas lendo as informações que tinham no banco de talentos ali da instituição, o sistema inferiu que isso seria um padrão, mas que o sistema poderia inferir outros padrões que pudessem trazer vieses discriminatórios. Então, assim, isso não é um problema só da Amazon, né? Pois não, professora Denise? Desculpe, doutora Paula, só para lhe sinalizar que o nosso tempo de reunião está avançando e nós queríamos muito resguardar o nosso direito de lhe fazer perguntas e comentários. Claro. Então, só para a sua organização aí, para a gente ter um encaminhamento. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, doutora. Eu vou estender 5 minutinhos, porque a gente tem até as 11h30, e aí eu acho que tem alguns insights que já devem estar borbulhando na cabeça de vocês, eu acho que é super importante o debate. Então, só para, de fato, ilustrar esse ponto da questão do viés discriminatório e da importância, né? Porque, assim, de fato, o investimento em ferramentas que auxiliem na seleção e no recrutamento de talentos, elas vão continuar existindo como já existem hoje, né? Nós temos algumas dessas ferramentas que fazem isso. O grande ponto é de que maneira nós estamos pensando no treinamento e na absorção desse tipo de tecnologia, pensando nos riscos, né? Nos riscos reputacionais, nos riscos de exclusão e, de fato, de não permitir, né, que candidatos ou pessoas consigam ser inseridos no mercado de trabalho, que é uma problemática social, né? De que maneira essa exclusão está acontecendo, com que tipo de justificativa isso está acontecendo. Então, são pontos que, assim, já estão acontecendo em outros países e, claro, o reflexo aqui não seria diferente, né? O Brasil tem muito interesse em continuar investindo em ferramentas de inteligência artificial, mas também precisa pensar igualmente na questão da própria mitigação de riscos. Então, só para a gente fechar esse tema, eu acho que depois, em relação aos debates, a gente pode propor alguns outros pontos, mas, como comentado ou mencionado pela doutora Caroline, nós hoje temos a iniciativa principal, que é o projeto de lei 21 de 2020, que estabelece princípios, direitos, né, e fundamentos da inteligência artificial. O projeto, com emenda, foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje está no Senado Federal. O Senado Federal elegeu uma comissão de juristas, né? Então são pessoas que estudam a fundo aí tecnologia, inteligência artificial, né? Temos aí o microfone aberto.
A Laura Schertel, Danilo Doneda, Juliana Maranhão, todos os principais juristas que estudam o tema, para propor alterações ou propor mudanças neste projeto, e atualmente a consulta pública está aberta. Até 13 de maio, quem tiver interesse de mandar suas sugestões sobre alterações ou pontos de atenção no projeto de lei, pode contribuir. E aí eu queria fazer um apelo para vocês, né? Vocês como pesquisadores das relações de trabalho, preocupados, né, como as estratégias de inteligência artificial estão sendo desenhadas pelo nosso governo, enfim, né, dentro desse triênio que se propôs, pensando no impacto dessa legislação, participe. Se vocês puderem participar com a contribuição de vocês, porque esse momento é um momento, assim, muito importante. Este projeto de lei, ele caminhou muito rápido, ninguém entendeu, assim, né, por que estava lá devagar, precisando de mais debate da academia, da sociedade, dos setores envolvidos que vão investir nesse tipo de tecnologia. Ninguém entendeu muito bem, porque no meio da pandemia isso se acelerou e houve uma aprovação desse projeto de lei já pela Câmara dos Deputados. E agora, nesse momento de respiro, eu acho que é muito importante que a gente, dentro do nosso contexto, dentro do nosso conhecimento, né, como instituição, como pessoa individual, enfim, que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para esse debate e trazer pontos de reflexão para esses juristas, justamente para tentar, de uma certa forma, deixar um pouco mais azeitada, digamos assim, uma proposta de legislação que é uma proposta principiológica, é uma proposta mais generalista, ela se afasta do modelo europeu, que também tem uma proposta que ainda não foi aprovada, tamanha a complexidade e o nível de envolvimento dos agentes que têm interesse, né, na regulamentação, na limitação da utilização de inteligência artificial, mas eu acho que a nossa participação ela é assim essencial. Então, quem puder, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, a gente pode conversar, né? Porque eu estou fazendo esse apelo para todos os locais que eu estou indo, porque justamente é uma questão que vai afetar a nossa vida em todos os âmbitos, né? Nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, mas a nossa vida pessoal, nós como cidadãos dentro de um sistema que está sendo criado para regulamentar um tipo de tecnologia que impacta as nossas vidas, né? Então, para eu não me estender mais, até porque já são 11h07, né? Eu tinha trazido, a Carol sabe, também um segundo caso para a gente discutir, que eu tenho certeza que acho que pode aparecer nas perguntas, que é o caso da Uber, né? Em relação às relações de trabalho. Uma das linhas de pesquisa de uma das pesquisadoras de vocês, não lembro quem foi que eu vi lá no site, é a questão da uberização do trabalho, enfim, né? Nós temos alguns casos que já estão em andamento no Poder Judiciário, a gente também pode discutir, mas eu vou encerrar a minha fala por aqui para que, de fato, a gente consiga privilegiar o debate. Até peço desculpas, porque, vejam, quando a gente gosta do tema e a gente estuda o tema, a gente quer trazer o máximo de elementos possível para, de fato, um quórum qualificado como esse conseguir trazer, inclusive, insights para debate e para o meu estudo futuro, tá? Então, eu vou passar... Eu sei que tinha alguém com a mão levantada, não sei se acho que era a Isabelle, mas eu vou passar a palavra, professora Denise, para você, para que a gente possa conduzir os debates, e vou parar aqui o meu compartilhamento, tá? Tá, joia, muito obrigada, professora Paula, excelente exposição, né? Passou por supostos teóricos, cases, para além da demonstração de conhecimento doutrinário do assunto, a nossa palestrante mostra que acompanha efetivamente o dia a dia da inserção da inteligência artificial nos processos decisórios, notoriamente, não é? Nas situações que envolvam essa necessidade de uso ou essa pertinência de uso, né? De fato, o problema nos parece estar mais na questão dos vieses, né? E em como nós conseguiríamos tangenciar tudo isso para que o uso da inteligência artificial não fosse prejudicial ao ser humano, né? E é nessa linha aí que a gente enxerga a sua fala e agradece muito tudo o que até aqui já foi exposto e tenho certeza que continuará agora em respostas às indagações. Eu também havia visto a mão da Isabelle levantada. Não sei se a Isabelle gostaria de fazer algum tipo de questionamento ou comentário. Consegue me ouvir? Baixinho, acho que vamos ter que levantar um pouquinho aí. Agora. Melhorou? Muito, ótimo. Ah, tá. Eu queria, na hora que ela estava falando sobre o projeto de lei, eu ia até falar, né, que estava aberto as possibilidades de enviar
contribuições. E eu conheci o grupo de vocês, inclusive, por causa da Paula, eu sigo lá e ela divulgou. Sou de Fortaleza, faço parte do grupo de estudos, o JETS daqui, a gente também tem um grupo de estudos em tecnologia. Sou amiga da Renata, que é amiga da Paula, e tem sido muito interessante poder acompanhar, aprendi demais hoje aqui. E a minha pergunta na verdade, só levantar aí essa discussão, que eu tenho estudado muito sobre essa parte de vieses também, e decisões de inteligência artificial no judiciário, né? E estudando ali aquela parte da teoria da argumentação do Alexis, que ele comenta que muito das nossas decisões que fazemos no dia a dia e em atividades jurídicas também dependem da nossa experiência, daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem lido e também do que a gente tem vivido, né? E até falei no chat aqui como isso é difícil de transferir para a máquina no momento de treinamento, né? Porque são duas coisas. A primeira é que muito da questão da imparcialidade é cultuada, sendo que quem diz que a gente, quando está tomando uma decisão, é totalmente imparcial? Quem diz que não estamos levando em consideração algum tipo de interpretação normativa anterior, algum tipo de situação vivida na vida? E como transferir isso para a máquina, né? Só deixando isso daí, eu queria saber se a Paula tem algum pensamento sobre isso, sobre essa discussão. Isabelle, super obrigada pelo carinho, que ótimo que você está aqui. É um prazer te receber. Para quem está aqui no grupo hoje, a Isabelle também é uma pesquisadora do tema de inteligência artificial, está se aprofundando nos estudos, mesmo com a sua juventude. Então, a Renata, que é uma advogada que trabalha comigo, sempre fala muito bem de você, viu, Isabelle? Você é super benquista por ela, e agradeço a tua contribuição, porque realmente a doutora Juliana Abruzio tem uma tese, né, no doutorado que fala sobre, né, o impacto da inteligência artificial na proteção de dados, né, na cultura do algoritmo, e ela sempre disse isso, né? Eu tive o privilégio de trabalhar junto com ela no escritório e discutir um pouquinho de coisas, né, de assuntos relacionados à inteligência artificial. E ela dizia isso para mim, ela falava: Paula, o ser humano, ele é opaco por natureza, ele tem essa opacidade, essa parcialidade, esse enviesamento, né? E então, como que nós, pensando nos sistemas de inteligência artificial que reproduzem capacidades humanas, não ser totalmente imparcial, né? É como a gente pensa na figura do juiz, como você bem colocou aqui, né? Nós temos o princípio do juiz natural, do juiz imparcial, mas, claro, pensando no juiz como um ser humano. Então, existe uma imparcialidade mínima, uma camada inicial de imparcialidade, mas o que está intrínseco naquele ser humano que está julgando um caso, uma situação, isso não pode ser descolado dele, né? E pensar que a inteligência artificial também teria essa imparcialidade em 100% seria uma utopia, né? A preocupação realmente principal em relação a esse enviesamento ilícito. Quando a gente gosta de fazer muito um paralelo sobre a questão do princípio da não discriminação na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando o princípio da não discriminação está lá dizendo que nós não devemos utilizar dados para que haja uma diferenciação ilícita, né? É pensar que, sim, muitas vezes a gente vai precisar segregar grupos, utilizar informações, por exemplo, para promover programas de diversidade dentro de uma empresa. Se eu quero promover programas de diversidade pensando em equalizar minorias, eu posso pensar em tratar dados ou informações relacionadas a essas minorias, muitas vezes, inclusive, dados que são considerados sensíveis, para promover, por exemplo, uma determinada iniciativa. Eu não estou ferindo o princípio da não discriminação, porque a discriminação ela não é ilícita, ela não fere o direito de alguém quando eu faço esse tipo de destaque. Então, eu gosto de fazer esse paralelo, ainda que de uma maneira mais ampla, em relação a essa questão da imparcialidade. Inclusive, a linha de estudos é uma linha super interessante, Isabelle, porque nós hoje temos na Constituição Federal o princípio do juiz natural, mas a gente sabe que o Poder Judiciário utiliza ferramentas automatizadas para dar sentenças em lote, para dar decisões interlocutórias automatizadas em que há uma assinatura do funcionário responsável, do juiz responsável, mas que muitas vezes não necessariamente passou por uma análise detida daquela pessoa, né? Então, existe uma automação antes de se pensar em sistemas de inteligência artificial. E eu acho que isso é um ponto relevante para se levar em consideração nas pesquisas, justamente porque
imparcialidade 100% não existe, mas isso não significa que a tecnologia não possa ser utilizada. A gente só precisa pensar em medidas um pouco mais efetivas e concretas para mitigar estes riscos. Vamos trazer mais transparência, né, para os jurisdicionados na utilização dessas ferramentas pelo Poder Judiciário, por exemplo, né? Quantas pessoas sabem se ferramentas podem ou não ser utilizadas para apoiar as decisões dos magistrados em processos, né, que envolvam direitos que fazem parte aí do próprio direito de ação daquela pessoa, né? Então, é uma pergunta que não tem resposta, né, Isabelle? São só pontos aí de reflexão, mas obrigada por ter trazido essa questão que é super relevante. Pessoal, alguém teria mais alguma pergunta para a doutora Paula? Aproveitem a oportunidade. Eu tenho, Beatriz. Oi, Bia, pode falar. Consegue me ouvir? Sim. Eu estou atrás da câmera aqui, mas estou aqui com o pessoal. Eu queria saber, ótima palestra, parabéns. Fiz várias anotações aqui do documentário para pesquisar, muito interessante. Eu queria, na verdade, sugestões de leitura, se a doutora Paula teria alguma indicação na questão de conhecimento, de consentimento para uso dos dados, para a questão da democratização do acesso, porque eu estudo a questão da implementação das tecnologias no Estado, né? Em especial no INSS. E aí eu queria saber, assim, se eu vejo, a única que eu conheço foi a Shoshana Zuboff, que criticou bastante, né, essa questão da falta de conhecimento, essa divisão de aprendizagem, e eu queria saber outras leituras nesse sentido para... que você acabou de falar sobre a questão dos jurisdicionados, né, de ter esse maior conhecimento, se teria algum autor que trabalhasse nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Eu acho até que o grupo aqui também pode contribuir com algumas leituras de questões vinculadas às relações sociais, mas assim, existem livros não jurídicos sobre esse ponto. E eu acho que é uma questão interessante, Beatriz, para você não estranhar, é que as literaturas elas são muito esparsas, tá? Eu me comprometo, acho que fica até mais fácil, Carol, se você concordar, eu faço uma lista com alguns materiais que, inclusive, são jurídicos e não jurídicos. Tem leituras que não são jurídicas, mas para quem está estudando essa questão da democratização dos dados e da utilização de inteligência artificial, Beatriz, eu acho que faz sentido você construir. Porque, às vezes, né, quando a gente estuda tecnologia, as leituras científicas acabam sendo muito maçantes e muito técnicas, que, para mim, muitas vezes não se aproximam daquele tipo de resposta inicial que eu busco. Então, por exemplo, um autor que eu até vou ver se tem na Amazon, Superinteligência, só um minutinho, até vou ver aqui, tem um livro, eu tenho até atrás aqui de mim, o pesquisador chama Kai-Fu Lee, eu vou colocar aqui no chat, Kai-Fu Lee. Ele, na verdade, ele é um especialista em inteligência artificial, mas ele também é economista. A leitura dele é uma leitura muito fluida, é uma leitura mais simples, mas é uma leitura que traz dados, enfim, das experiências que ele teve, não só com a interação com os Estados Unidos, ele é norte-americano, mas também China, Rússia, os principais conglomerados econômicos, pensando no que no passado já se aplicou e deu certo ou não deu certo em relação à inteligência artificial, e também o que se espera em termos de projeção do futuro, né? O livro que eu tenho dele aqui o título é Inteligência Artificial, mas tem outras obras dele que são bacanas, e eu acho que oxigenizam a nossa cabeça quando a gente vai escrever em termos de pesquisa, né? Em relação à questão de democratização de dados, né? A própria utilização de dados, eu acho que a temática que mais está abordando com profundidade esse tema é quando a gente estuda a aplicação do reconhecimento facial como tecnologia, né? Então, na literatura, quando você for pesquisar no próprio Google acadêmico, eu depois vou fazer essa lista, até anotei aqui, a Carol vai disponibilizar para vocês uma lista de algumas leituras, artigos sobre isso, mas a discussão mundial, não só no Brasil, o Brasil também está discutindo isso, é a vedação ou não da utilização do reconhecimento facial para políticas públicas, questões de segurança ou vigilância em massa, né, o famoso surveillance, né,
que é uma preocupação muito grande, né? Como vigiar e dar segurança sem segregar grupos, e isso passa muito pela questão da iniciativa pública, como, de fato, a gente vai utilizar. Ontem mesmo, por curiosidade, fazendo só um breve parênteses aqui, eu estava fisicamente no escritório e estava conversando com os colegas sobre a questão da utilização dos body cams, as câmeras que são utilizadas pela polícia, no caso lá aqui em São Paulo, que já estão sendo utilizadas pelo governo do estado, para a questão de acompanhar a atuação da polícia para com, enfim, as ocorrências, e, ao mesmo tempo, também trazer um requisito de segurança na identificação de possíveis suspeitos de crimes a serem praticados. Então, existe essa utilização dessa tecnologia que, em cada estado, eu entendo que está sendo de um jeito, e é um ponto de partida, eu acho, Beatriz, também bem interessante porque você tem estudado. Embora a finalidade seja pela questão da segurança, as discussões doutrinárias e com maior profundidade dos impactos da utilização dessa tecnologia, eu acho que vão te dar insights bem bacanas, tá? Eu espero que eu tenha podido ajudar agora, mas depois eu me comprometo, viu, professora Denise e Carol? Eu faço uma lista de bibliografias, vocês disponibilizem no portal de pesquisa para quem puder, e, enfim, contribuir, inclusive, para a gente enriquecer mais esse debate. Tá ótimo, obrigada. Eu pergunto se tem mais alguém com alguma dúvida, algum comentário. Vejo que no chat ninguém se manifestou. Alguém quer abrir o microfone para falar? Oportunidade. Oi, querida. Oi, Débora, tudo bem? Pode. Olá, como vai? Tudo bem? Olha, excelente exposição, um privilégio estar aqui, agradeço muito o convite. Paula, aquele teste que você nos mostrou, né, com relação ao viés moral, né? Aquele teste que realmente é chocante. Então, você mencionou que no final a gente tem, digamos assim, uma avaliação, né, de qual seria o nosso comportamento em relação a esse grupo de pessoas. Então, a minha dúvida é assim, por exemplo, como que o Ethics by Design pode ser empregado para que essa situação efetivamente não ocorra? Débora, obrigada, viu, pela sua colocação, é um privilégio ter você aqui. Sua pergunta foi muito direta e muito difícil de responder, justamente porque situações como essa, que podem parecer mais graves e mais complexas, elas vão inevitavelmente acontecer, né? A preocupação do Ethics by Design é pensar em mitigar riscos de que isso ocorra num estágio desenfreado, como, por exemplo, o acidente acabe, né, por exemplo, tendo como fatalidade todo mundo, as pessoas dentro do veículo, as pessoas que estão fora do ambiente, né? Eu acho que dentro de um cenário em que os riscos existem e não podem ser eliminados 100%, eu acho que, como eu até brinquei, né, para morrer basta estar vivo, né? Então, a gente pensando nas tomadas de decisão, né, e no tipo de terceirização, vamos dizer assim, que o mercado está começando a enxergar em relação à aplicação desses sistemas, eu acho que existe uma linha muito tênue em que tipo de decisões automatizadas nós vamos pensar em desenvolver e aplicar com base na análise desses riscos e quais as decisões nós vamos continuar deixando sobre a nossa, digamos assim, competência ou revisão, né, revisão humana. Então, eu acho que vai muito mais na questão do filtro e, claro, não sendo contra a utilização de tecnologia, mas não, eu acho que não dá para a gente fazer algo que seja completamente sem critério, né? Pensar em desenvolver essa tecnologia e a questão da aplicação da ética desde a concepção pode nos auxiliar a escolher e a filtrar melhor quais são as situações em que as ferramentas serão úteis e trarão um risco menor frente a outras situações que, como por exemplo essa que viole aí, né, o nosso direito maior à vida, possam ocasionar, né? Então acho que essa discussão é uma discussão que ainda acontece muito e resvala, né, não só nas questões de pesquisa, mas também nos interesses econômicos, né? Por exemplo, as fabricantes de veículos que hoje, né, os veículos eles não são 100% autônomos, nós temos um estágio de semi-autonomia de veículos, mas que já estão caminhando para um estágio mais avançado. Isso está muito no fórum, por exemplo, das grandes fabricantes, né? Porque, por exemplo, eu posso ter a fabricante A, que vai optar em sempre ser alguém que vai proteger o seu cliente
Então, vai ter ali uma construção de uma decisão que proteja quem está dentro do carro, uma situação A, e vão ter, de repente, empresas que privilegiem um transporte que seja sustentável, né? Empresas de bicicletas elétricas, empresas que promovam outros tipos de transporte, que queiram batalhar por decisões que sejam que privilegiem o externo e não quem está, por exemplo, dentro do veículo nessa situação que é proposta por esse teste. Então, é um debate que é muito complexo, que resvala em muitos interesses, mas eu acredito que com essa construção de princípios que sejam aplicáveis mundialmente, é muito difícil falar, mas que tenham um mínimo de aplicação em algumas circunstâncias, consiga nos ajudar nessa difícil tomada de decisão sobre, afinal de contas, quais aspectos a inteligência artificial vai ter a tomada de decisões, pensando nos riscos e minimizar os riscos relacionados a esse tipo de decisão. É uma pergunta super difícil, viu, Débora? Então, assim, sempre me faz pensar muito. Obrigada por você ter trazido esse ponto, tá? Assim, eu fico imaginando se nós deveríamos efetivamente optar por um 8 ou por um 80, e se em casos em que envolvam esses bens jurídicos, né, não seria o caso de nós abrirmos mão um pouco da tecnologia para uma preservação maior, né, no sentido, os riscos minimizados seriam justamente abrir um pouco abrir mão, né, dessa tecnologia que nos auxilia tanto, né, que é uma coisa maravilhosa. A gente já não consegue mais se enxergar sem essa ajuda, né, sem esse respaldo da tecnologia. E, lógico, a intenção não é impedir, né, o avanço econômico, mas, assim, andar de mãos dadas, né? Sempre no sentido da proporção mesmo, como acho que foi a Isabela que mencionou, né, o Alexi, realmente trabalhar o equilíbrio. Então, às vezes a gente vai abrir mão um pouco, né, dessa parte tecnológica por um bem jurídico muito, né, valioso, que é o mais valioso, que é a nossa vida, mas sem eliminá-la, né, porque ela nos auxilia o tempo todo e ela realmente ela é o grande futuro. O futuro já estamos no futuro. Né? Excelente comentário, Débora. A gente poderia ficar aqui mais a tarde toda ouvindo a Paula falar. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, né? Temos todos outros compromissos. Em nome da professora Denise e de todos os nossos colegas pesquisadores do nosso grupo de pesquisas, Paula, eu quero muito te agradecer pela tua sempre disponibilidade, gentileza, humildade de tirar parte do teu tempo aqui na qualidade de advogada, de professora e de mãe da Malu, que eu sei que não estava muito legal ontem de noite. Então, parabéns por tudo aquilo que tu tens feito enquanto pesquisadora teórica e pela tua atuação prática, que realmente é brilhante na área da inteligência artificial e das novas tecnologias. Pessoal, nós agradecemos a todos pela presença. Hoje nós ficamos muito felizes, tivemos pesquisadores e colegas, alunos de diversas partes do país. Sejam sempre muito bem-vindos e não posso deixar de mencionar, senão a Amália Rosa de Campos, que é a vice-coordenadora do nosso grupo de pesquisas, vai acabar comigo se ela souber que eu não convidei todos vocês para a nossa próxima reunião, que será com o Dr. Raimar Machado, sobre reformas legislativas no cenário juslaboral brasileiro, no dia 29 de abril, também às 10 horas, pessoal, na modalidade híbrida. Quem estiver em Porto Alegre e quiser ir à PUC do Rio Grande do Sul também será bem-vindo, se não, online com o link do Zoom a ser disponibilizado. Tá bem? Muitíssimo obrigada a todos e um ótimo final de semana. Muito obrigada, pessoal. Bom fim de semana.